Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia, né? A Isso. gente não sabe que hora que o pessoal Boa vida. boa vida. Olha que ela boa. Agora vai daqui para frente será boa vida. Gostei, Orestes. A gente está aqui para bater um papo aqui com o Orestes. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que meu amigo Alan me deu de estar aqui, conversar com pessoas tão espiritualizadas, iluminadas. Eu já talvez você não me conheça, mas eu já te conhecia Uhum. mas já tenho admiração por Obrigado. você, por tudo, por todo o seu trabalho, pela sua fala. E eu quero que todo mundo também tenha a oportunidade de te conhecer. Fala um pouco quem é o Orestes pra gente. Ixi, quem é? Quem é o Orestes no. Eu vou falar de uma forma bem protocolar, assim, porque é uma pergunta difícil, né? Responder quem é o Orestes. Sim, Quem é a gente que está no campo do aprendizado, do autoconhecimento, é um eterno descobrir e redescobrir-se, né? sim. Então, ir nas profundezas de nós mesmos para saber quem é essa somatória de experiências, essa somatória de perspectivas no campo da evolução, é muito complexo. Eu não tenho essa habilidade ainda desenvolvida. Mas situacionalmente, assim, dentro do parênteses berço-túmulo desta existência física, Orestes é um homem que nasceu no dia 22 de dezembro de 78, 40 dias antes da enchente de 1979 em Governador Valadares. Quase fui afogado, se não fosse o meu tio me buscar. Nossa, É. E passei por várias experiências. Estou no movimento espírita desde junho ou julho de 1966, mas eu fui me vincular mesmo à doutrina espírita enquanto trabalhador de verdade em 2002, na fundação da Casa de Promoção em Caminho, Bezerra de Menezes em Viçosa. Ali que eu comecei a me identificar mesmo como um trabalhador. Espírita eu já era. sim. Comecei com 16 para 17 anos. Mas o espírita eu já era, mas assim, enquanto trabalhador foi nessa época. E aí passei por vários locais, vários aprendizados. Hoje eu me vinculo muito à área do EMEG, né, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, que é um método, que é o famoso miudinho, Sim, que é um método de abordagem do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita de uma forma mais aprofundada. sim. Né? A gente tem cargos, né? Funções tanto no CRE, Conselho Regional Espírita, tanto na AME e também no Conselho Regional Leste, né? Que a gente está na responsabilidade junto com a ai meu Deus, com a Simone Tassis de Patinga. Que bacana. Aí é isso, assim, tenta Eu estudar, trabalhar e por aí vai. sou muito suspeito a falar E porque. trabalhador do Marta Figner, se eu não falar isso, Ah, gente, Grupo da aí. Fraternidade Marta Figues, senão eu Manda um sou abraço pra eles. deportado. Né? Oi, Manda. pessoal do Marta. Lembrou em cima da. E sou trabalhador, Pede guarda. fiel, tanto na área de comunicação, na área do EMED, que eu tenho os departamentos, Uhum, estou na diretoria de estudos, né, que a gente coordena os estudos do Marta, uhum. e na área da mediunidade. E Tá bom assim? tá ótimo. Um currículo exemplar, Né? extenso, não tenho o que falar. Você falou do EMEG, eu sou meio suspeito para falar também, porque eu participo, gosto muito, e também por convite de um grande amigo meu, que também é coordenador do estudo. É, é enriquecedor o debate lá, é aprofundado, não é raso, Não. e às vezes até foge um pouco do tema, às vezes, porque cada um traz a sua experiência, a sua ótica É. para a leitura, a passagem. E eu faço o convite para todo mundo que se sentir tocado, quiser participar também do estudo do Enem. É grandioso porque o EMEG é uma forma da gente aprender Jesus de uma forma sem ser dogmática. Entendeu? Vou utilizar desses termos. Uhum. Sem ser formatadinho em função porque o outro falou, mas é porque a gente, ao estudar, refletir, ouvir, debater, debater no sentido Do bom bom, do do bom. termo, Uhum. né?
discutir, construção de ideias. construção, obrigado pelo termo, de construção de ideias, ele é muito bom por causa disso, porque a gente vai ao longo do tempo criando uma maior lucidez ao olhar para o texto do Cristo. Sim. E o mais importante é a associação da minha realidade enquanto espírito e buscando a minha reforma íntima. Que a reforma íntima é uma das bases do processo de evolução, Sim. né? Que é a mudança constante de comportamento, pensamentos, sentimentos, nos adequando à lei de Deus. Então, é a base. É a base. É um processo longo, que não... O de olhar para dentro e se conhecer e ter o conhecimento. E fazer as comparações. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Sim. né? O autoconhecimento, porque o pessoal fica muito... eu me conheço. Beleza, conhece mesmo? Mas só que o autoconhecimento, ele não é algo monolítico. Ele Sim. não é algo que a gente fica... eu me conheço. E pronto, não. Sim. Eu me conheço para alguma coisa. A partir do momento que no Livro dos Espíritos, na questão 132, coloca para nós que Deus impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, o autoconhecimento ele tem que ser um elemento para a gente fazer o progresso, a nossa evolução. Se o autoconhecimento não leva, de alguma forma ou de outra, à minha evolução, ele está sendo utilizado como elemento talvez não tão salutar, mas para demonstrar ou para se autopromover do que um real movimento de melhoria. Sim. Às vezes a gente olha para fazer esse movimento de olhar para dentro, fazer esse autoconhecimento, é muito doloroso. Aí a gente pega as partes que menos doem. É o que Kardec chama no Livro dos Espíritos de amor próprio, né? É o termo que ele usa para significar essa ideia que você trouxe. Então, o amor próprio, enquanto elemento de autopreservação, muitas vezes a gente utiliza. Talvez o amor próprio hoje não seja um termo adequado para a ideia, né? Que a gente está tentando se preservar ou não está querendo amadurecer. A doutrina espírita ela veio no mundo num momento em que as pessoas têm condição de identificar essa ideia do espírito e as suas relações constantes com tanto está encarnado quanto desencarnado. Sim. Então é uma injeção de elementos, de pensamentos, de ideias, de comportamentos que vão favorecer a minha maturidade espiritual. A maturidade espiritual ela tem vínculo tanto com a inteligência quanto com os aspectos das virtudes, dos sentimentos e emoções. Não se evolui sem esses dois âmbitos. Maravilhoso a deixa que você me deu, porque evolução é uma coisa maravilhosa e a gente tem que ter essa consciência de evolução. E pegando com o tema do ERJ esse ano, sobre sexualidade, eu acho que tem um pouco a ver também essa evolução, sexualidade, sexo, evolução. Tem tudo a ver. Nós estamos encarnados em função de um ato sexual, não é isso? Então a gente não escolhe se vai ou não encarnar, a gente escolhe como. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, coloca que Deus impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Então, o ato de encarnar e o ato de usar o sexo, eu vou separar daqui a pouquinho. O ato sexual faz parte do aprendizado do espírito para a sua evolução. Tá? Não tem como fugir. A questão é como que nós utilizamos. Tá. O ato sexual ele vai ser sempre utilizado. Na nossa estrutura hoje de evolução, o ato não tem como não ter para que as pessoas reencarnem. Então vai ter. Reencarnação e é um processo hoje de evolução. É um processo de evolução. Okay. Como que a gente usa o ato sexual? Porque vai falar da minha internalidade, aquilo que a gente estava falando, como que eu me vinculo com o ato. Porque tem muita informação aí que eu posso trazer, mas vamos falar assim, só para instigar, é como que eu me vinculo com o ato. Sim. Porque uma coisa é o sexo, que na questão 200, de o livro, eu estou falando assim de cabeça, porque eu estudei por encontro, né? Então eu vou lembrando. Não, mas... Na questão 200, do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, Kardec pergunta o que é o sexo, né? Se os espíritos têm sexo e por aí vai.
E a resposta é não como entendeis. Porque na época de Kardec, em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, eu acho que na década de 58, 60, que foi lançada a 4ª edição, que é a que a gente utiliza, ou 61, não sei. Depois vocês me corrigem aí nos comentários, viu, gente? A 4ª edição que é a definitiva, se não me falha a memória. Sim. A gente vai... Ali, né, nessa época, você não tinha ideia separada de sexo biológico de sexualidade, que é como que nós trabalhamos essa energia criativa dentro de nós e na nossa existência. Tá. Me veio uma pergunta. Acho que não tem pergunta boba, mas Não existe. o sexo como evolução, o ato sexual com o instinto de reprodução, de criação. Uhum. Caso não tenha esse planejamento, essa vontade de produção, criação, eu vou colocar em termos que muitas pessoas vão entender. Seria um pecado? Não. A própria Joana de Ângeles. Posso pegar o livro aqui? Pode. Que é o mais fácil. Eu não lembro de cabeça o nome do livro. Uhum. Esse livro aqui, ó. Opa, Encontro com a Paz e a Saúde. Tá dando para ver aí? Levanta um pouquinho mais. Tá. Encontro com a Paz e a Saúde, né, Joana de Ângeles, pela mediunidade de Valdo Franco, ela vai falar que é extremamente tranquilo o fato de você não querer ter filhos, vamos colocar assim, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente só vincula o ato sexual o ato sexual somente com filhos ou a questão é isso, né? Sim. Ou a reprodução. Mas o ato sexual, em sua base, ele tem a gente aprender a manejar a energia criadora, criativa que existe em nós, porque Deus é o grande fornecedor de energia criativa, porque Ele é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Ele cria. E nós, enquanto espíritos, né, a gente vai aprendendo a utilizar a nossa energia criadora. E no nosso nível evolutivo, nós estamos utilizando no ato sexual. Sim. E manejar a nossa estrutura interna no ato também é um elemento de construção de aprendizado. Fazer sexo faz parte do processo de evolução. Sim. Aqueles que fazem sexo, aqueles que têm o ato sexual, vou falar, você não tem problema, Não. né? Aqueles que fazem sexo, aqueles que têm um ato sexual e não querem ter filhos, tudo bem. Porque aqui nesse livro a Joana vai falar que vínculos afetivos ou a função de parentalidade, de paternidade ou de maternidade, eu posso exercer de outra forma. Sim. Tem adoções, tem trabalhos, vamos supor, com a juventude, com a infância, com o ato de dedicação dos afetos, porque a energia criativa, lá na ponta, passa pelo ato sexual, da energia, né? Lá na ponta, ela tem aprender a lidar com afetos. Como que eu me vinculo com você? Vou colocar de uma forma muito simbólica, alguém pode até achar estranho, mas o ato da gente construir um podcast, nós estamos, e falar em público, é um ato de utilização. Canalização. Não, canalização, eu vou tomar cuidado com isso. Ah. Mas utilização da energia criadora. Que a gente está, né? Sim. Expondo, tocando, entrando. Eu estou produzindo algo. Porque muitas vezes a canalização, a gente vai para um celibatário, uma parte. A não prática. E aí ela vai falar, ela vai citar questões da psicologia em que isso pode ser um distúrbio. Porque sublimação, muitas vezes, as pessoas confundem sublimação com não prática. Sublimação, quando você vai no termo, remédio é bom por causa disso, porque a gente aprende a trabalhar a ideia. Sublimação é você mudar de estado. Vamos lá. Uma vez eu conversando com uma pessoa, não vou falar nesse do sexo masculino ou feminino, mas essa pessoa falando que ela tinha vários parceiros. Eu falei assim, isso no atendimento fraterno.
Aí eu virei e falei assim, por que que você não escolhe um? E ela toda, pessoa toda bagunçada por causa disso, com os conflitos naturais né, da Da prática. existência. Aí eu virei e falei assim, por que que você não escolhe um parceiro ou parceira e fica só com ele? Vai ser muito melhor, porque você dá canalização, né, para toda essa energia. Sexo é bom, não é? É bom. Vínculo de relacionamento. E é o que ela dá, porque na verdade ela não estava querendo relacionamento, ela estava querendo o ato. Eu falei, vincula com um, vai que nessa construção ela tem uma melhor, um melhor uso, em vez de ficar de galho em galho, ou Uhum. fazendo nessas Sim. essas incursões. Aí ela olhou assim e falou, então, quer dizer, em vez de ter vários parceiros, ela começou a ter um, talvez não com afeto. Eu falei, talvez você escolha um que você tenha maior Afinidade. vínculo, afinidade. Tenta isso. Isso é processo de sublimação. Porque eu estou mudando de patamar. Não deixando de praticar, mas praticando com Com uma objetivos consciência. da evolução, Sim. que é desenvolvendo afetos, reestruturação, Sim. harmonização interna. E, às vezes as pessoas estão tão afastadas do eu, do si, que não conseguem entender esses processos de relacionamento. Hoje muito se fala em relacionamentos rasos, relacionamentos líquidos, Sim. vão se afastando do eu e às vezes tenta procurar no outro que não se encontra em si mesmo. E aí, eu também vou escapar disso, às vezes a gente procura nas outras pessoas coisas que a gente não encontra em Natural. si. Natural. Porque elas também procuram em nós algo que falta. É. É porque a gente está numa ilusão, muitas vezes, achar que a gente vai encontrar completude no outro, sendo que a gente mal se completa, a gente mal se estrutura Uhum. plenamente. Nós somos seres em construção. Perfeição, evolução é construída. Então, se você pegar qualquer grande trabalhador da causa da evolução, da causa do Cristo, excetuando o Cristo, todos eles tinham algo a ser completado. Sim. Isso é escala espírita, tá? Que nós vamos ver lá na escala espírita. O espírito puro, ele não precisa reencarnar. Todas as suas ações estão vinculadas à lei divina. Todos para baixo precisam de ajuste. Talvez os superiores, que é o justamente anterior, eles já estejam bem próximos, mas falta alguma coisinha para ajustar. Então, o que acontece? Isso é de forma didática que está lá, tá, Sim. gente? Então, o que acontece? É importante a gente entender que, enquanto estivermos encarnados, nós vamos estar o tempo todo ajustando as nossas ações com a lei divina. Entendeu? O que a doutrina espírita faz conosco é que muitas vezes a gente era empurrado pelo processo de evolução. Tem que A doutrina evoluir, tem que melhorar. Não, isso isso aí a gente vê em outra, na doutrina espírita, a gente traz muitas vezes de outras religiões, Sim. muitas ideias, e que a gente acha que depois é espírita, né? Mas tudo bem. A gente sai do processo de indução, de empurrar, vou colocar a própria dinâmica da lei, dinâmica da vida, para a gente tomar uma parte consciente, falar, opa, eu quero caminhar desse jeito. A doutrina espírita, ela vai fazer isso conosco. Eu quero caminhar desta forma, eu quero caminhar deste jeito. E a gente vai tendo mais consciência da nossa caminhada. E não sendo um processo simplesmente indutório, porque a vida, né, enquanto expressão da vontade de Deus, ela sempre vai nos induzir à evolução. Certo. Por umas reflexões e trazendo agora para essa questão que a gente está no encontro da juventude, né? E está trabalhando esse tema, como você vai trabalhar, ou como você vê, tá vendo essa relação dessa geração que está chegando, que está se construindo, se conhecendo, que a gente acabou de entender,
sabe? Nem é nós mesmos que já temos um pouco mais de idade. Passamos da juventude, estamos na juventude um pouco mais. Isso. Às vezes a gente tem esse trabalho de autoconhecimento, eles tentando se conhecer num momento que as relações estão rasas. Como que você vê isso? Como que você pode tentar trabalhar isso? A gente pode tentar trabalhar. Desafiador. Eles estão num momento extremamente desafiador. A gente tem que pensar o seguinte: a gente está inserido. Eu posso gastar um pouquinho mais de tempo? Claro. Aqui vamos. a gente tem o tempo. Nós estamos inseridos em um contexto social. Sim. Nenhum espírito ele evolui fora de contexto social. Uhum. Questão 202 do Livro dos Espíritos, comentário de Kardec. Tá? A gente não evolui fora de... E na lei de evolução, lei de progresso no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar essa informação. Né? A gente não evolui fora de um contexto social. Uhum. A gente evolui dentro de um contexto social. Agora, as escolhas que eu tomo falam da minha dinâmica de evolução dentro desse contexto. Uhum. Então, eu vou ser influenciado o tempo todo pelo meu contexto, pela minha linguagem, pela sociedade, pela minha família, pela profissão, por tudo. Eu vou ser influenciado por esse contexto. Agora, o que eu faço de aquisição para o espírito imortal que eu sou, aí fala de mim. Ou da forma que eu escolho evoluir. Deixa eles deitar na parede assim, ó. Às vezes funciona mais. E aí vai falar de mim. Então, eles estão numa sociedade extrema... eles não, né? Nós estamos numa sociedade extremamente materialista. Estamos, assim, fazendo sabe aquele vislumbre, aquele namoramento, para utilizar sexo, né? E evolução ou sexualidade. Começando a ficar, olha, nossa, que interessante esse negócio de espiritualidade. Nós estamos vendo isso. Mas só que, muitas vezes, a nossa prática espiritual, a nossa prática religiosa é marcada pelo materialismo. Vou utilizar termos de Kardec da introdução. Marcados pelo berço-túmulo. Isso que ele caracteriza como materialismo, né? É como se não existisse algo para o além. Apesar de estarmos dentro da religião, temos comportamentos extremamente materializados ou dogmatizados. Então, assim, nós estamos aprendendo a ser espíritos encarnados. Estamos numa fase extremamente desafiadora, numa sociedade onde a gente vê os interesses pessoais e corporativos, né, ou de grupos, dentro de uma visão extremamente egoísta, né, olhando só para o seu lado em detrimento da realidade do outro, o outro como um objeto, tanto ai meu Deus, como que eu faço falar? Para ser usado para benefício de aquisição daquilo que eu quero. Tanto no campo do sexo, quanto no campo de trabalho, quanto no campo das relações. O outro é um objeto e não um ser digno do meu afeto, não um ser digno do meu olhar, do meu entendimento, da minha compreensão. Aí nós estamos na época da política, né? Sim, uma pessoa digna, a pessoa me serve como voto. Como um elemento que eu vou manipular as ideias, dogmas, intenções, para que eu consiga o voto dela. Então nós temos, o outro, ele é um objeto. O outro, ele é um instrumento para a aquisição daquilo que eu quero. Então isso é desafiador, porque parece que nós estamos aí no auge de um processo egoísta, no auge de um processo em que é uma construção que não tem longevidade, porque o egoísmo é um dos elementos contrários à nossa evolução. Então, esse tipo de construção, tanto em termos nas relações pessoais, sim, e nas relações institucionais ou sociais no seu campo, elas tendem a acabar, elas tendem a ruir. Agora, você já viu quedas de várias formas, sim. né? Pode ser alguma coisa lenta, pode ser algo abrupto, rápido. Mas aí a história vem nos mostrando que existem várias formas de mudança de comportamento ou de forma, de mentalidade. Então, eles vieram numa fase extremamente complexa,
desafiadora, mas eles não vieram enganados. Não vieram enganados. Sim. Não vieram enganados. Aqueles que tiveram consciência ou então capacidade de escolhas, eles vieram muito bem conscientes. Aqueles que não tiveram a própria forma de vida. No livro Missionários da Luz vai falar que existe um grupo de espíritos que eles não têm muita habilidade ou desenvolvimento para escolher a própria encarnação. Então eles entram dentro de vou utilizar um termo muito nosso, um pacotão, uma característica geral, e eles são encaminhados para a encarnação, porque o próprio processo da vida faz com que eles evoluam. O próprio andar do viver, do estar encarnado. E aí tem aqueles que têm consciência ou podem escolher. Tem muitos que já vêm com esse molde já de... Parece que mais entendido, mais iluminado, que vem com esse poder de discernimento. Como essa geração está vindo com muitas informações abundantes, a gente filtrar, não tem como dar essa filtragem de informações, cabe a gente instruir, tentar ser uma ferramenta de instrução. Ajudar a desenvolver capacidades em que eles criem autonomia para poder fazer as escolhas corretas. Porque realmente a informação está na palma da mão. E às vezes, nesse momento que a informação, mesmo tendo fontes, é questionada, mesmo sendo verdade, é questionada. Mas porém tem isso, porém tem aquilo. Sim, está no direito. Na questão, se não me falha a memória, 230 do livro dos Médiuns, onde vai falar acho que as caracteres morais da mediunidade ou dos médiuns, desculpa o termo, não vou lembrar de cabeça, mas está lá nesse item 230. Lá no seu último ou penúltimo parágrafo, no finalzinho do item, o item é um pouquinho grande, é um texto de Erasto, ele fala que é melhor que nós rejeitemos 10 verdades a assumir uma mentira. Aí o pessoal fica falando isso à torta e direito, né? Mas esquece de ler para baixo. Leu o que vem para baixo. Porque ao assumir uma mentira e utilizá-la como algo válido para a construção da minha vida ou das instituições, isso vai acabar. Ele vai ter que ser reformulado. Mas a verdade, como elemento, como algo estabelecido por Deus, quando a gente vai se deparar com ela o tempo todo. O tempo todo. Então não tem como fugir dela. E quando eu tiver... Aí é já uma digressão, uma análise maior. E quando a gente tiver um pouquinho de maior maturidade, a gente vai assumir isso como verdade. A verdade como elemento estruturante ou importante para a minha vida. Então, é muito interessante que as pessoas ficam lá com a percentualidade, né? 10-1, mas esquece de entender o porquê disso. Que às vezes é o mais importante. Estamos aí numa fase da humanidade onde está tudo sendo questionado. Será que está sendo questionado porque então vai de encontro a preceitos ou a construção da pessoa e às vezes a verdade machuca. Sim, está no direito dela. Então, está no direito dela. E a verdade machuca, às vezes a mentira, essa falsa verdade acalenta, vem deixar ela nesse lugar de conforto. Sim, está no direito dela. Está no direito dela, tanto que Deus permite. No dia que não permitir, o próprio processo da vida vai fazer com que ela veja de várias formas. Tem um livro... Eu não lembro aonde que eu vi, mas eu ouvi uma fala mais ou menos no seguinte: a pessoa só vai mudar quando for tão desconfortável aquele lugar que machuque ela. Aí ela vai se sentir na vontade de mudar. Aí ela vai mudar. Mais ou menos isso que eu não estou... Eu posso te dar uma dica aqui onde vai ter essa ideia, não com esses termos, mas com essa ideia.
Está no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Vai ter falando sobre isso. A gente vai ficar em contato com os nossos erros, não os erros, mas com os resultantes dos erros que cometemos. E essa experiência ela é cansativa. Sim. E aí a gente fala, não compensa. Não compensa. Aí vai Não ser- compensa. E a gente vai. E aí, Mas aí é aquele processo de vida onde está sendo induzido. Não aquele que tomou a consciência Uhum. e que fala, não, eu vou fazer isso porque isso é melhor. Então, na minha leitura, eu pensei, a pessoa tomou consciência que realmente está machucou, a Aham. dor veio, a dor foi instrumento, o Isso. desconforto foi Isso. instrumento para ela tomar a consciência que aquilo tem um porquê e Sim. tem como Sim. evoluir. Sim, é isso mesmo. Então, eu acho que eu fui na linha certa. Isso mesmo. Tá bom. Porque existem duas dinâmicas, né? Basicamente. É como lá no livro, nessa parte aí que eu citei do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, vai falar que a gente tem que se arrepender, expiar e reparar. Sim. Para cobrir os traços. Eu acho que esse é o termo utilizado. Quer dizer, as manifestações, ou aquilo que eu gerei de erro. Uhum. O arrependimento é um reconhecimento que não valeu a pena. É você assumir que isso aí não compensa. Sim. A expiação é passar pelas experiências físicas ou morais, relacionais de convivência, dos resultantes do erro cometido. Mas a gente só apaga os efeitos do erro que cometemos quando a gente repara, tanto pessoalmente, internamente, né? E com o outro. Se o outro já evoluiu, é algo social e eu vou mudando enquanto ser humano. O perdão e o auto-perdão. O perdão e o auto-perdão são elementos desse processo. Existem mais coisas por detrás. Sim. São elementos. São elementos. São elementos fundamentais. Como você tem uma estrutura de um edifício, você tem os pilares. O auto-perdão é um dos pilares. Desse processo. É porque no nosso nível evolutivo, quando a gente vai lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai traçar a característica dos seres que os espíritos, né, em função das revelações que foram tendo, ele traça o perfil da grande maioria que está encarnada na Terra. Não é agradável a gente ler. Não é. Porque fala que a gente é da classe de espíritos imperfeitos. Uhum. Né, daqueles que ainda estão assim muito terra a terra. Mas olha como que é tão... A gente tem que ter um olhar também de entender qual que é que estado que nós estamos, que Sim. aí vai dar oportunidade para evoluir. Isso. O autoconhecimento permite isso. Então. Porque da forma que Santo Agostinho coloca na questão 919, ele estabelece que o autoconhecimento não é um estado para olhar e ficar me vangloriando que eu me autoconheço. Porque a partir do momento que eu identifico um acerto, uma característica minha que é positiva, é para eu reafirmá-la. E quando eu identifico algo que precisa ser modificado, um erro, é para ser modificado para o acerto. Não é para eu ficar falando o tempo todo que eu me autoconheço. A pessoa pode estar no direito dela, aí depois vai ter que aprender um pouquinho sobre humildade e vaidade. Mas é uma dinâmica dela. Não cabe a mim, penso eu, que eu não teria muita habilidade em demonstrar isso. A gente tem dois polos, que é a pessoa que relata, que fala que é autoconhecedor, aquela pessoa, bem diz, quase santa, e aquela que fica remoendo as suas dores e fica no lugar de coitado. Eu tenho muita dificuldade com esses polos, tá? É uma dificuldade pessoal. Sim. Né? Principalmente com a vítima. Eu tenho muita dificuldade no trato de relação. É muito pessoal. Mas é onde eu preciso aprender a lidar. Porque a gente que está no atendimento fraterno, a gente que tem as atividades, né, dentro do movimento espírita, a gente tem muito aprendizado nesse campo em aprender a lidar com as personalidades, com as características das pessoas que batem à porta.
Porque Jesus, ele não pergunta para a gente se a gente quer atender o que está num polo ou no outro, que é o vítima ou que se vangloria. Sim. É pediu para a gente atender em nome dele, as Certo. pessoas que batem à porta, Sim. né, que ele envia. Então é isso. É isso. É um desafiador. Sim, sim. Todo dia um desafio É diferente. desafiador. Né? E a gente vai aprendendo o tempo todo. O tempo todo. Orestes, eu quero agradecer essa conversa. Eu sou privilegiado de estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com cada pessoa tão rica e de conhecimento, que traz essa energia. É um momento ímpar para mim. Que bom. E pessoas que eu admiro, novamente, expressar minha admiração por você. Obrigado. E a gente vai ter que te liberar para você agora encarar com energia essa juventude que está lá fora. Ok. E, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade e que você deixe a sua mensagem final. Na verdade, a gente acho que tem um tempinho assim, se a nossa plateia aqui quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, alguém quer? Não? Se não, porque se deixar aqui, o papo vai fluindo e tá tão bom. Quando a gente está numa sintonia e a gente gosta da fala, flui. A gente tem o hábito, como a gente tem o hábito de estudar um pouquinho e de reflexionar sobre a vida, a gente traz várias nuances, né? Então é por isso que às vezes o papo vai rendendo, a gente abre leques, né? Isso. A gente abre camadas. Então é isso. Então, mas é bom, eu aprendo muito. Eu aprendo muito. O melhor jeito de aprender é compartilhar. E eu gosto de buscar esses movimentos em que eu consiga trazer algo de visão diferente para mim, né? Até fora do movimento espírita. Sim. Então, assim, eu gosto. Posso até não concordar, mas eu gosto. Porque tem algumas coisas que eu tenho as minhas dificuldades de interação, mas, né? E aí eu vou no aprendizado e eu vou conversando com Jesus, pedindo para eu ter consciência naquilo que eu preciso modificar. E como é um processo, gente? Uma mensagem final, vou deixar. Pode ser? Claro. Nunca duvide do amparo de Deus na nossa evolução. E como está lá no Livro dos Espíritos, que vai falar sobre, acho que está na parte terceira, que vai falar sobre a lei de adoração, sobre a prece. Todas as vezes que a gente pede ajuda, e lá tem os caracteres, não vou lembrar de cabeça quais são os caracteres das ajudas, mas uma que eu utilizo é eu ter consciência ou então percepção daquilo que eu preciso realmente aprender com aquilo, ou melhorar, ou modificar. E vem. A gente é ajudado, não é pouco não. Sim. Deus não, às vezes não vem do jeito que a gente imagina. Exato. Nem sempre. Deus jamais desampara nenhum de seus filhos. Mesmo aqueles que a gente considere filho bastardo. Mas a consideração é nossa. Para Deus, é um ser em construção, como nos ensina a doutrina espírita. Né? Que está num momento que a gente não gosta, o que a gente avalia como ruim ou negativo. Mas todos nós estamos destinados à perfeição. Né? Então é isso. É o aprendizado e assim... é não desistir de si mesmo. A gente tem solução, a gente tem condição de melhorar. Às vezes não do jeito que a gente gostaria, né? Mas do jeito que a gente dá conta. A gente é amparado, a gente... assim, não tem nada que a gente faça nessa terra que a gente não tenha o amparo de Deus, né? De Jesus. E aí, e também aprender que o outro também tem solução, no tempo dele, do jeito dele, da forma dele, e a forma que ele faz é responsabilidade dele com Deus. Quando a gente está envolvido, aí nós temos que entender qual que é a nossa interação com aquele processo que o outro estabeleceu com a lei. Sim. Agora, a nossa cabe a nós assumirmos, né? Isso é uma maior maturidade que a gente vai assumindo. Mas é isso, é um aprendizado. E vale a pena viver. Viver é bom demais, gente. Estar encarnado é bom demais. Eu gosto. Essa parte de amparo
toca muito, porque tem a questão do tempo e do melhor. Às vezes a gente quer as coisas rápido no nosso tempo e a gente não sabe o que é melhor para a gente. Mas é isso. Mais uma vez agradecer. Obrigado, meu caro, pela oportunidade. Nós estamos aqui à disposição. Beleza. E esperar que vocês tenham gostado desse bate-papo, que tenha sido produtivo para todo mundo, que vai ser produtivo para os meninos. Tá ótimo. Essa foi uma palhinha do que a gente vai ter do Orestes aqui em presença. Tá ok.